Dizem que todo tesouro tem seu mapa secreto e que os maiores tesouros estão nos lugares menos esperados. Mas e se eu te contasse que o mapa do seu sucesso internacional já existe e que o tesouro está muito mais perto do que você imagina? Parece complexo? Muito difícil? Calma, respira. Eu vou te provar que não. Prepare-se, porque sua jornada exportadora começa agora. Exportadores e futuros exportadores, sejam muito bem-vindos ao Destino Exportação. Eu sou Luana Xavier e estamos na nossa Sala Brasil, um espaço onde você é mais que VIP. Você é um potencial conquistador de mercados globais. Neste nosso primeiro episódio, vamos fazer o check-in do conhecimento e nossa escala é crucial. Descobrir o mapa do tesouro global para o seu negócio. Sabe aquela sensação de olhar um mapa mundi e imaginar todos os lugares incríveis que você poderia visitar? Pois é, vamos fazer isso, só que para o seu produto. Vamos descobrir quais países estão literalmente esperando pelo que você tem a oferecer. Sei que para muitos pensar em exportação pode parecer muito complexo, mas prometo que ao final deste episódio você vai ver que encontrar seu mercado ideal é muito mais acessível do que imagina. E para nos guiar nesta expedição pelos mercados globais, temos conosco Igor Celeste, gerente regional da Apex Brasil. Igor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Me conta um pouco sobre sua experiência ajudando empresas a encontrarem seus mercados ideais ao redor do mundo. O prazer é todo meu, Luana. Basicamente, nos últimos anos, eu tenho trabalhado com várias empresas, a gente tem trabalhado na Apex com centenas, milhares de empresas ao redor do Brasil, procurando essas oportunidades internacionais, oportunidades no mercado global. E a gente trabalha com diferentes setores, né? Por exemplo, a gente tem trabalhado com empresas hoje de artesanato que exportam para o Japão, ou de empresas fabricantes de alimentos e bebidas que exportam para Angola, por exemplo, na África. Então, são diferentes segmentos e o segredo de encontrar os melhores mercados é saber onde procurar. Isso me faz lembrar da nossa primeira escala técnica. Vamos fazer? Vamos sim. É aquele momento em que verificamos se o seu negócio tem combustível para cruzar fronteiras. Existe esse mito de que exportação é só para grandes empresas. Quais sinais mostram que uma empresa, mesmo pequena, tem potencial para exportar? A exportação é um negócio para empresas de todos os portes. E a gente geralmente tem alguns sinais de que elas estão preparadas para ir para o mundo e para se internacionalizar. Um sinal importante é se essa empresa está funcionando bem no mercado brasileiro, se ela já está crescendo seu faturamento nacionalmente, ela tem crescido em termos regionais aqui no Brasil e ela tem o que a gente chama de excedente exportável. O excedente exportável é que uma empresa já tem potencial e escala de produção que permite que ela veja outros mercados globalmente. Um segundo sinal interessante é a empresa que muitas vezes é muito inovadora, ela tem produtos muito específicos, diferenciados, que muitas vezes não estão sendo vendidos aqui no mercado brasileiro, mas podem ir para outros mercados globais e podem cair como uma luva na demanda de um determinado país, seja ele o México, o Canadá, entre outros. Um terceiro eixo é o que a gente chama das Born Globals. São empresas geralmente com o DNA da internacionalização. Empresas muitas vezes vinculadas aos setores de tecnologia, startups. Essas empresas muitas vezes elas já têm o potencial de ir para outros mercados e ir acessando esses mercados de tecnologia, onde essas fronteiras elas são mais difusas. Essas empresas podem buscar essas oportunidades. Você é muito didático e preciso. Obrigada. E agora chegou um momento muito especial da nossa jornada. É hora da nossa Conexão Sebrae. Aquele momento estratégico onde recebemos orientação especializada para dar os primeiros passos na exportação. Conosco agora, Luiz Antônio Rolim de Moura, consultor do Sebrae Paraná, que vai compartilhar como pequenas e médias empresas podem começar a traçar seu mapa do Tesouro Global com o apoio certo. Pessoal, sou Luiz Antônio Rolim de Moura e eu tenho aqui um segredo para contar para vocês, né? Qual o destino que você pensa quando fala em exportação? Estados Unidos, China, né? Se você pensou isso, você não errou. Só que você está pensando igual todo mundo, né? Eu te convido para fazer um olhar diferente. Olhe para os países de língua portuguesa, olhe para os países que você tem uma facilidade de acesso e que você tem uma compreensão melhor. É como se você fosse visitar um lugar que você já esteve. E principalmente que você tenha a condição de ter uma logística mais facilitada. Os países da América Latina, Paraguai e outros da América Latina têm uma facilidade muito maior. Pense nisso. Invista em facilidades e invista em lugares que você tenha mais acesso e mais condições de estar presente. A exportação acontece quando nós estamos conscientes e perto dela.
Muito obrigada pela Conexão Sebrae. Essas orientações são fundamentais para empresas que querem iniciar sua jornada de exportação com segurança. Igor, agora vamos ao lado prático da coisa. Além da satisfação de ver seu produto conquistando o mundo, qual é o retorno concreto? Por que vale a pena dar esse passo? Vai parecer até propaganda enganosa, mas é verdade. Tudo que eu vou falar é real. Um dos elementos principais é que a empresa ela ganha o seu faturamento em moeda forte. A gente está falando em dólar, em euro, e isso oxigena o caixa dessa empresa e ajuda ela a ter uma dinâmica de crescimento econômico interessante. Um segundo fator auxilia na inovação da empresa. Quando você está no mundo, você está competindo com os melhores. E essa competição com os melhores não faz só você melhorar sua exportação para outros mercados, mas também faz você competir melhor localmente aqui no Brasil com seus produtos. Um outro elemento também que normalmente a gente destaca bastante, é que essa empresa ela vai estar desonerada dos impostos que ela enfrenta aqui no mercado nacional. Existe toda uma cadeia de desoneração de impostos quando essa empresa ela vai vender para outros mercados. Ela vai ter créditos de ICMS, IPI, entre outros impostos. Isso é uma coisa mais técnica, mas o importante é que ela está vendendo de uma forma mais competitiva ainda do que ela estaria vendendo nacionalmente. Então tem um combo de benefícios que essas empresas podem explorar para que elas possam se internacionalizar e ganhar o mundo. Esse combo de vantagens é realmente impressionante. E agora vamos passar para o nosso quadro Demonstração Prática. Porque a grande questão é, com mais de 190 países no mundo, como uma empresa descobre qual é o destino ideal para o seu produto? Essa é uma pergunta legal e ela é bem estratégica nesse momento de internacionalização. Normalmente, para uma empresa definir o melhor país, o melhor mercado para exportar, ela tem que usar algumas coordenadas. A principal delas é a questão da demanda. Entender se o país ele tem demanda pelos seus produtos. Vou dar um exemplo. Os países asiáticos, como o Japão, a Coreia do Sul, são altamente grandes e interessantes do ponto de vista do setor de cosméticos, por exemplo. E a gente tem muitos cosméticos naturais aqui no Brasil. Esses mercados são super estratégicos, têm demanda. A gente vê nos números, nos dados, que eles compram esse tipo de produto. E também é legal a gente entender que países onde não vale a pena apostar. Então, por exemplo, a gente tem segmentos como de carne suína, por exemplo, que são onde a gente não consegue vender para todos os países. Nos países, por exemplo, de religião islâmica, a gente não consegue fazer com que eles consumam. Exatamente. Então, esse momento da empresa dosar e entender a demanda é muito importante. E outra coisa é a competitividade. A empresa precisa entender sobre as barreiras que ela pode enfrentar em cada um dos mercados, que tipo de logística é a mais adequada, os preços que ela aplica nos diferentes países para conseguir ser competitiva. Então, ela tem que cruzar duas coordenadas importantes: demanda e competitividade. Você fala com tanta empolgação que já está me dando vontade de exportar. Não, e é legal porque a gente pode buscar na Apex Brasil diversas ferramentas para esse negócio. Então, normalmente as empresas, por exemplo, procuram inteligência. A Apex tem milhões de dados sobre países e mercados internacionais para essas empresas entenderem economicamente qual é o melhor país, poderem explorar. E tem um outro produto interessante da Apex Brasil também, que é o Exporta Mais. O Exporta Mais é um produto onde a gente traz os compradores internacionais aqui para o Brasil para encontrar as nossas empresas. Então é quase como se o comprador estivesse batendo a porta da empresa e procurando negócios aqui também. Em breve a gente vai falar mais sobre Exporta Mais. Essas ferramentas gratuitas da Apex Brasil parecem um verdadeiro GPS para o exportador. Mas agora vamos ao nosso quadro Bagagem de Experiências. Porque a teoria é ótima, mas nada como ver casos reais. Igor, poderia compartilhar histórias de empresas que encontraram mercados surpreendentes utilizando essas ferramentas? Sim, essa parte é bem interessante, né? A gente tem na Apex Brasil, atendemos vários setores da economia brasileira, né? E tem vários segmentos, desde o café, do suco de laranja, dos móveis, dos aviões. Então a gente atende empresas do alfinete ao foguete, como eu costumo falar. Mas um ponto importante, um case legal, é de uma empresa do Nordeste, ficava próxima da cidade de Recife, e essa empresa fazia xilogravuras. E essas xilogravuras com uma arte muito brasileira. E normalmente essa empresa tinha ali o mercado regional como principal segmento ali de venda, e a gente conseguiu, através do PX, que é o Programa de Qualificação de Exportações, preparar essa empresa para pensar no mundo. E trouxemos compradores do Japão para essa empresa, e hoje essa empresa recorrentemente vende para Tóquio. No Japão, eles percebem o produto, a xilogravura dessa empresa, como um produto super exclusivo e super de luxo. Então, foi uma conexão entre o super local do Brasil, ali um produto muito brasileiro,
com um mercado do outro lado do mundo, bem diferente da gente e que está demandando esse mercado. Tem outro case, por exemplo, que é o de manejo sustentável, manejo florestal. Uma empresa que foi fundada em 2021, a gente começou a atender na Apex, super recente a empresa, começamos a atender na Apex com inteligência, com informações, e essa empresa participou do Exporta Mais Brasil, que a gente já falou anteriormente, e ela passou a vender, mandou seus primeiros containers para o Reino Unido agora, no início de 2025. Que maravilha! O que esses casos ensinam? Que às vezes o seu tesouro está escondido onde você menos espera e que com as ferramentas certas, qualquer empresa pode encontrá-lo. Essas histórias são realmente inspiradoras. Mostram que o caminho da exportação pode transformar uma empresa. Mas sei que muitos de vocês ainda têm dúvidas práticas. Por isso, vamos para o nosso quadro Turbulência de Dúvidas. Prepare-se para responder rapidamente as questões mais comuns de quem quer começar a exportar. Pronto para o desafio? Sim. Preciso de milhões no banco para começar a exportar? Um ponto importante aqui é que tamanho não é documento. Qualquer empresa pode começar a exportar. O importante é que essa empresa ela tenha uma visão de longo prazo nesse processo de exportação e que ela tenha a estratégia mais adequada. E se meu produto não for aceito culturalmente? Uma coisa importante na exportação é que dá para começar pequeno mesmo pensando grande. Então, normalmente o que a gente sugere para as empresas é que elas comecem nos mercados mandando pequenas amostras, para ir entendendo como é o sentimento, o hábito daquele mercado em relação ao produto, sem fazer grandes apostas, sem se expor muito ao risco. O e-commerce, por exemplo, é uma forma que as empresas têm de se conectar com o mundo através do comércio digital, em que elas mandam pequenas amostras, pequenas quantidades para diferentes mercados e vão testando um pouco essa demanda no mercado internacional. Quais mercados inesperados devo olhar? Hoje as nossas ferramentas elas abrangem mais de 190 países no mundo. Nós normalmente recomendamos muito para as empresas que estão começando trabalhar bastante a América Latina e o Caribe, que são os países aqui mais próximos do nosso Brasil. Mas a gente tem outros mercados com alto dinamismo, como por exemplo países da África, os países da Ásia, a gente tem lá a China e outros países muito dinâmicos economicamente que podem aumentar a demanda para o Brasil. Então o esquema certo é entender a melhor estratégia e escolher com bastante planejamento e muita informação. Quanto tempo leva para ter retorno financeiro? Normalmente, a exportação ele é uma estratégia de longo prazo da empresa, que tem que ser levada com consistência e bastante disciplina. Mas essa questão do retorno financeiro pode trazer benefícios sustentáveis de curto, médio e longo prazos. O segredo é trabalhar de forma planejada e de forma estratégica. Respostas objetivas e diretas ao ponto. Agora é a hora do nosso quadro Dica de Ouro. Igor, quais são os erros mais fatais que as empresas cometem quando estão buscando seus mercados no exterior? Normalmente a gente encontra dois erros mais recorrentes. Um deles é o que a gente chama de complexo vira-lata, né? Normalmente a empresa não acreditar no seu produto e não acreditar que ele pode alcançar o mundo, né? Isso é uma coisa muito importante das empresas terem desenvolvidos, de que a sua solução pode chegar em diferentes mercados. Então, esse é um elemento que eu acho que é bastante recorrente nas empresas brasileiras, e é essa coisa da autoconfiança. Poxa, se a gente já está vendendo para uma das 10 maiores economias do mundo, o que impede a gente de buscar outros países? Um segundo ponto, normalmente, que a gente vê nas empresas é elas abrirem uma oportunidade de negócio, mas não seguirem em contato com o comprador internacional. Então, por exemplo, às vezes o mercado interno está um pouco aquecido, ela vai lá e por uma questão de câmbio favorável, uma questão conjuntural, ela consegue fazer sua venda no exterior e consegue iniciar um relacionamento com um comprador de outro país. No momento que esse cenário muda e fica revertido, a empresa simplesmente abandona o comprador internacional e foca só no mercado brasileiro. Isso é um problemão para o Brasil, porque geralmente a gente está prejudicando a imagem do nosso país e das nossas empresas perante o mercado global. Então, eu acho que essas duas dicas, sintetizando, elas são bem interessantes para as empresas. Primeiro, acredite na sua solução, acredita no Brasil, isso é uma coisa muito importante. E segundo,
Quando pensar em exportação, mantenha os seus contatos, seja disciplinado na sua venda para o mercado internacional, que os retornos vão vir naturalmente. Porque essa segunda questão que você falou é aquilo, a empresa ela consolida o nome dela lá fora e aí de repente ela recua. Quando ela está de fato acontecendo, está conseguindo explorar muitos mercados, aí ela desiste, né? Se acomoda um pouco porque aqui voltou a ficar aquecido. Exato, e o mercado internacional acaba sendo, né, Luana, um super amortecedor para as empresas. Então, na medida que elas desenvolvem esse outro mercado, até quando ela tem uma crise interna aqui no Brasil, ela pode seguir faturando em outros países e em outras economias. Por isso tem que saber dosar o mercado internacional e o mercado doméstico, mas saber que ao iniciar o processo de exportação tem que ir de corpo e alma. Muito obrigada por compartilhar suas experiências com a gente, Igor. Obrigado a você. Conte com a gente. E assim, chegamos ao nosso último quadro, a aterrissagem suave. Capitão Igor foi uma verdadeira expedição pelos territórios de exportação global. Para você que nos acompanhou até aqui, a mensagem é clara. O mundo está mais acessível do que você imagina. Para que você comece a traçar seu próprio mapa do tesouro, preparamos o Guia do Primeiro Embarque, exclusivo para este episódio. Este material vai te ajudar a dar os primeiros passos na exportação com mais segurança e direcionamento. Acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code na tela para baixar seu guia. É sua bússola inicial nessa jornada incrível. Lembre-se, o potencial do seu produto não termina nas fronteiras do Brasil. O mundo é um oceano de oportunidades. E sua empresa pode ser o próximo grande navio a navegar por ele. Não deixe que o medo do desconhecido te impeça de descobrir seu tesouro global. A Apex Brasil está aqui para ser sua bússola, seu mapa e seu guia nessa jornada do exportador. No nosso próximo episódio, vamos aprofundar no universo das embalagens. Afinal, encontrar o tesouro é só o começo. A forma como você o embala pode ser a chave do sucesso. Até o próximo episódio e boa caça ao tesouro!